Gente, hoje eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. E eu queria inclusive contar o porquê que eu vou compartilhar essa palavra aqui. Uma palavra rápida, até porque já são 11 horas. Eu não estou reclamando com quem deu testemunho, viu, Jorge? Pelo amor de Deus. A gente só fala isso para justificar porque que a gente vai falar rápido. Mas eu volto a repetir, esses testemunhos são extremamente importantes para a vida da igreja. Por favor, se tem acontecido algo no seu coração, na sua vida, me procure e diga: olha, eu quero dar um testemunho. Porque se você não fizer, eu vou chamar você. Já, logo logo. Então fique esperto. Gente, ontem, quando eu estava pensando, pedindo a Deus que me desse uma palavra a respeito do que vocês precisariam ouvir hoje, que eu sempre faço isso. Eu falo assim: Senhor, o que é que esses irmãos estão precisando ouvir? Fala comigo, coloca no meu coração, dá um start na minha mente, para que eu fale apenas aquilo. Alô? Alô? Oi. Para que eu fale apenas aquilo que eles estão realmente necessitando ouvir. E aí eu comecei a ler uns textos, comecei a procurar algumas coisas, comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, pedindo que Deus me desse uma direção. E engraçado, só vinha um assunto na minha mente. Tenham calma, tá? Mas só vinha um assunto na minha mente: o diabo. O tempo inteiro esse assunto na minha mente. Aí eu falei, e vocês já me conhecem, vocês sabem que eu não gosto. A gente não quer ser aquela igreja que fica só falando do diabo o tempo inteiro. Porque tem umas igrejas que a gente vai por aí que a gente quase não ouve o nome de Jesus. Só o diabo, Satanás, arrependido, vocês são descarrego, raio que parta. E assim, não é a nossa pegada, não é aquilo que a gente tem vivido. A gente entende que é muito melhor falar de Jesus do que do diabo. E a gente quer falar de Jesus, a gente quer ouvir sobre Jesus e viver Jesus. Mas acontece que é um assunto bíblico, tratado pelo próprio Cristo. E alguma hora a gente vai ter que falar sobre isso. Mas aquilo ficou na minha mente martelando. E aí eu, paralelo a isso, vocês lembram que domingo passado, paralelo, não estou mudando de assunto não. Vocês lembram que domingo passado nós ficamos falando sobre a classe de crianças e tudo mais. E aí, quando foi ontem, eu pedi a Azevedo, ontem foi o último momento para a gente conseguir resolver isso, eu pedi a Azevedo para entrar em contato com o pessoal daqui do hotel para ver se a gente conseguiria essa salinha do lado, para hoje as crianças ficarem lá. E aí, não conseguimos. Então, eles disseram que só para a semana que vem e tal, então não tinha possibilidade das crianças irem para lá. E quando eu estava lá em casa, só ouvindo esse assunto da cabeça, diabo, eu falei assim: eu não vou falar sobre esse assunto com um monte de criança sentada, até porque diabo a gente pode falar de muitas coisas, né? E as coisas que estavam vindo à minha mente, que eu achei que precisaria ser conversada e dita, eram um pouco pesadas. E eu falei assim: não vou ficar falando de diabo lá com um monte de criança sentada para depois o menino não conseguir dormir, gente. E aí eu falei: eu não vou, a gente não tem classe de crianças, eu não vou. Mas sabe o que é aquilo? Não sair da mente. E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim: ó, a Azevedo já disse que não tem jeito, que a classe não vai rolar. Mas vamos fazer o seguinte: se amanhã de manhã, olha, domingo de manhã, e engraçado que a Azevedo disse que não poderia ter a classe, porque só quem resolve é a administração. E ele não tinha conseguido falar com ninguém da administração no sábado, então só segunda. Ninguém da administração está aqui no domingo. Eu falei: Senhor, se eu chegar lá amanhã de manhã, eu vou tentar conseguir essa sala no último minuto. Se eu conseguir essa sala, que é algo impossível, e a gente conseguir levar as crianças para o lado, é porque o Senhor realmente quer que eu fale sobre esse assunto. Tá bom, eu vim. E quando eu cheguei aqui de manhã, eu chamei o rapaz e falei assim: meu amigo, a gente estava querendo alugar a sala aqui do lado, mas a gente não falou com a administração. Não dá para você liberar a sala para a gente e amanhã a gente paga para ela, não? Aí ele olhou para mim. Às vezes disse que foi o Senhor que começou a falar com ele: libere. Aí ele olhou para mim. Aí eu fiquei esperando a resposta dele. Ele: claro, pode sim, tudo bem. Não tem problema nenhum. Aí ele falou assim: só tem um problema, né? Não vai dar tempo de montar as cadeiras. Eu falei: não, é bom que não tenha cadeiras.
Deixa o salão vazio porque elas querem correr, elas querem brincar, fazer roda e tal. Ele, não, então vamos lá. E já ligou o ar, já deixou tudo pronto. Eu falei, o assunto é o diabo. Vamos falar sobre ele então. Mas assim, sem nenhuma religiosidade ou apologia a esses assuntos que às vezes tomam, né, o espaço daquilo que a gente tem que aprender, que é sobre Cristo. Mas vamos entender o que precisa ser entendido sobre ele, amém? Então, já que as crianças estão lá, tirem as crianças da sala, né? Vamos ler o livro de Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 e 12. Diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, a Bíblia fala de diabo. E fala mais. Fala que ele arma ciladas para a gente. Está escrito, né? Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tem um princípio estabelecido aqui nesse texto, não sei se você percebeu, se eu estiver errado, você me corrija. O princípio estabelecido aqui é que existem poderes, autoridades e dominadores do mundo de trevas. Está escrito isso? Poderes, autoridades e dominadores. E mais, tem um princípio estabelecido aqui que diz que eles dominam este mundo que você está vivendo. Você pode pensar assim, eu achei que era Deus que dominava todas as coisas. Presta atenção, Deus tem o domínio de todas as coisas. Ele manda em tudo. Mas, provisoriamente, este mundo está sob o domínio de Satanás. A Bíblia fala, o mundo já é do maligno. E aí o que acontece? Eu preciso entender que esse mundo está sendo gerenciado provisoriamente pelo diabo. Tal é o que está escrito. Eles são poderes, dominadores. E isso, se você for um pouco cético, você pode usar o seu ceticismo, mas usar também a sua inteligência. Raciocina comigo. Se fosse Deus que estivesse gerenciando esse mundo, você acha realmente Deus é o gerente do mundo? Porque Deus não é incompetente. Deus não é fraco. Deus não é ruim. Deus não é mau. Se fosse Deus que estivesse gerenciando esse mundo está esta porcaria que está hoje. Tem condição? Tem condição, imagine Deus sentado no trono, gerindo o mundo, e Ele dizendo assim, você vai pegar um câncer, você vai ter um infarto agora, Então Deus começaria a distribuir males sobre a face da terra. Fala assim, esse mundo está assim meio devagar, está meio monótono, vamos jogar um tsunami ali naquela região lá do Oriente. Não tem muita lógica. Não tem lógica. Então, entender que o mundo está sob o domínio do diabo, começa a fazer lógica na sua cabeça o porquê que o mundo está tão em caos. Por que as coisas estão tão fora de ordem? Por que a gente muitas vezes é acometido de tantas situações complicadas na vida da gente? O porquê que Deus fez isso, meu irmão, não me pergunte. Eu desconfio. Porque tem um novo céu e uma nova terra preparada para a gente. E enquanto esse novo céu e essa nova terra não chega, nós estamos aqui sendo provados. Nós estamos aqui fazendo nossas escolhas. Nós estamos aqui determinando, porque temos livre-arbítrio, né? Determinando que rumo a gente vai dar para a vida da gente. Agora, o que eu posso te dizer a respeito do mal é que ele já existia, inclusive, antes de você ser criado. Porque você lembra, lá no Jardim do Éden, você não lembra que você não estava lá, mas você lembra que você leu que quando Deus construiu o Jardim do Éden, Ele construiu, a gente sempre fala da árvore da vida, que está escrito, e da árvore, quem lembra qual era a outra? Fala mais alto. Do conhecimento do bem e do mal. Está estudando direitinho, você, né? Do conhecimento do bem e do mal. Então, se antes do homem pecar,
antes do homem pecar, havia uma árvore que, se ele comesse dessa fruta, ele teria conhecimento do bem e do mal, porque o mal já existia antes do pecado. Ok? Então esse mal que está iminente aí e rodeia o mundo, ele já existia. A gente foi criado e nós fomos submetidos a um período em que ele fica atazanando a vida da gente. E, gente, vamos considerar também, né? Quando você começa, fala sério, quando você começa a ver relatos de pessoas que estupraram criancinhas de 4 anos, 5 anos, pessoas que fizeram atrocidades, isso não é normal. Isso não dá para vir do ser humano simples, puramente. Isso tem influência maligna. Isso tem coisas que não dá para explicar por uma simples linha de raciocínio. O mundo jaz no maligno de fato. E a prova mais contundente de que esse mal existe é que o próprio Jesus falou dele. A Bíblia fala que Jesus expulsava demônios. Os demônios apareciam, volta e meia. E Jesus ainda criou regras de expulsão de demônios. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu queria que você entendesse até esse primeiro momento é que o mal existe. Só que o mal, ele se manifesta de 2 formas na vida de qualquer ser humano. Presta bem atenção. De 2 formas. Uma é aquelas que você vê relatos na Bíblia falando que as pessoas ficaram endemoniadas. Ou, se você quiser traduzir do grego para o português de uma maneira mais realista, elas ficaram demonizadas. Ou seja, é como se um espírito maligno entrasse em alguém e essa pessoa perdesse o controle de si mesmo. Aconteceu isso na época de Jesus, e Jesus simplesmente virava essas pessoas, virava para o diabo e mandava ele sair. Saia. Em alguns casos, eles até batiam papo com Jesus. Né? Vocês lembram daquele episódio dos Gadarenos, em que eles aparecem para Jesus dizendo: o que é que você veio fazer aqui? Veio atormentar a gente antes do tempo? Olha, diabo inteligente, sabe que vai ser atormentado em algum momento, e sabe inclusive qual é o momento, e sabe que estava fora do tempo. E aí Jesus, e engraçado é que Jesus é um pouco diferente desses exorcistas evangélicos que você vê por aí. Porque os exorcistas evangélicos que você vê por aí fica praticamente chamando o diabo para jantar, né? Então as pessoas estão lá endemoniadas, ou supostamente endemoniadas. Quem é você? Qual é o seu nome? Você mora onde? CPF, RG? E aí começa a fazer aquela palhaçada. E com Jesus era tão simples. Com Jesus saia. Vai embora. Não tem conversa. E é assim que se procede com quem está endemoniado. Agora, o fato é que se Jesus Cristo, e aí nós estamos aqui reunidos nesse lugar, supondo que todos vocês acreditam na Bíblia. Se Jesus Cristo expulsou demônios que estavam dentro de pessoas, é porque demônios podem entrar nas pessoas. Ou não é? Vocês concordam com essa lógica? Agora, existe uma outra forma de sermos influenciados por demônios, que não é necessariamente ele entrando na pessoa. A outra forma é nós sermos sugestionados por ele. É nós sermos influenciados por ele. É a gente ficar ouvindo a voz dele. Aí você fala: que é isso, Samuel? Eu não ouço voz de demônio, eu sou uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus. Ah, é? Então você é melhor que Jesus, porque até Jesus foi atacado por ele com palavras. Lembra do episódio? Jesus, depois de ser batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o que é isso? É o diabo no ouvido de Jesus tentando dar uma sugestão ruim para ele. Então, preste atenção, irmãos. Se até Jesus esteve à mercê de ficar ouvindo a opinião do dito cujo, quem dirá você? Até Jesus esteve num determinado momento em que ele tentou influenciá-lo de alguma forma. Está escrito. Foi assim que aconteceu.
Então raciocina comigo. Se isso pode ter acontecido com Jesus, pode acontecer comigo. Então não se assuste se a gente começar a dizer que você pode estar ouvindo a voz do diabo em determinados momentos. E inclusive eu vou dizer mais. Sabe esses demônios que você vê em matérias de TV ou em lugares que você, Jorge que anda nessas religiões aí, diz que já viu algumas coisas e tal. Eu também, numa época em que eu era curioso, porque eu me converti com 12 anos de idade, mas dos 17 aos 20, eu saí catando um monte de religião, porque eu queria ter a minha opinião formada a respeito do assunto, e fui em terreiro de candomblé, eu fui em centro espírita, fui na igreja evangélica, fui na igreja católica, fui em todos os segmentos que se falavam de Deus. E em alguns lugares, eu não preciso citar nomes, porque aqui a gente não prega nem a favor e nem contra a religião, a gente prega Jesus. Mas em alguns lugares que eu fui, eu vi espíritos se manifestarem. E era aquela pataquada, né? E joga no chão, e rola, e quebra coisa e tal. Não se assuste com esse, não. Não se assuste, não. Porque esse tipo de demônio, ele faz muita bagunça, muito barulho, para amedrontar os mais infantis. Esse tipo a gente manda embora e acabou. Se assuste com aquele que fica no teu ouvido, te dizendo coisas. Esse você tem que se preocupar. Esse é o sutil. Esse é o que pode fazer com que você perca o alvo. Entenderam? Amém? Amém. Agora, o que eu quero conversar com vocês é quais são as técnicas, quais são qual a forma que eu posso usar para me proteger disso. Então, vamos pegar como base o que o diabo fez com Jesus. E aí você vai conseguir entender mais ou menos o que é que você tem que se preparar para você se proteger. Em relação às manifestações contundentes, não anda acontecendo muito no nosso meio, né? Mas eu fecho essa parte do assunto relembrando aquilo que aconteceu uma vez, que eu contei aqui, que nós fomos visitar uma menina, eu, Bia Azevedo, Dila, nós fomos visitar uma menina que os pais ligaram, conhecidos de Azevedo, ligaram para dizer que a menina estava tendo umas manifestações malignas terríveis. E a menina tentava se jogar pela janela, os pais tinham que se segurar, ela começou a dizer que estava ouvindo vozes, e ela pegou uma gilete e se cortou toda, e se cortou na região da vagina, e foi uma coisa terrível. Então, assim, era uma influência maligna mesmo. Uma influência não, uma possessão. E nós fomos lá para orar por ela, e aí nós começamos a interceder, Senhor, manda esse espírito. Aí na hora que a gente estava lá, ela se manifestou, começou a se contorcer no chão, precisou eu, a mãe, a Azevedo, todo mundo tentar ajudar a menina, segurar a menina, que a menina tinha uma força descomunal, e ela começou a se contorcer no chão, e aí nós ficamos orando, intercedendo, para que o demônio fosse embora. E Deus me lembrou um princípio básico que eu aprendi há 20 anos atrás, mas na hora eu esqueci. O Espírito Santo virou para mim e falou assim: por que você está orando para ele, o demônio sair? Eu dei autoridade para vocês, mandem embora. Porque enquanto a gente estava orando, ela se contorcia mais ainda. E a gente orava e ela continuava se contorcendo. Cadê essa oração que não tem poder, meu Deus? Mas o princípio é simples. Deus não deu autoridade aos seus demônios. Então você expulsa e acabou. Aí na mesma hora que o Espírito Santo falou isso comigo, que me lembrou isso na mente, eu falei assim: sai agora em nome de Jesus. Meia hora depois dela estar se contorcendo, eu falei só isso: sai agora em nome de Jesus, acabou. A menina parou. Simplesmente resolveu o problema. E aí o que é que você entende? Que esse tipo de situação a gente resolve com manifestação de poder mesmo, com oração, e não importa quanto seja. Jesus estabelece uma outra premissa, que quando você expulsa o demônio da vida de uma pessoa, e essa pessoa fica limpa, vazia, e essa pessoa não preenche aquele espaço vazio com Jesus Cristo, e com o envolvimento com Jesus, a casa vazia, o demônio que foi embora, rodeia e volta com 7 piores do que ele. E entra na pessoa e diz que o estado dessa pessoa se torna pior do que o anterior. Isso que falou foi Jesus.
Isso que falou foi Jesus. E Jesus está aqui estabelecendo regras e dizendo para você que é possível entrar mais de 7 demônios dentro do ser humano. É por isso que um amigo meu, uma vez, ele falou que ele foi expulsar um demônio de uma pessoa que estava atormentada. Aí o demônio, ele virou e falou assim, ela, sai agora em nome de Jesus. Aí o demônio gritou de lá, mas nós somos muitos. Aí ele falou assim, eu não estou com pressa, faz filho e vai sair um de cada vez. É brincadeira, mas acontece. Então assim, as pessoas têm esse tipo de possessão. Existe isso. Você não pode rir, né? Agora, encerrado esse ponto, vamos falar daquele que aconteceu com Jesus. Presta atenção na estratégia de Satanás com Jesus. A estratégia de Satanás com Jesus foi a seguinte: ele vira para Jesus e diz: olha, o texto está em Mateus, capítulo 4, ele diz o seguinte, eu não vou ler, para a gente ganhar tempo. O tempo está curto, vamos lembrar a história. Jesus entra no deserto, ele está há 40 dias sem comer, e o diabo vira para ele e fala assim: você é Jesus, antes de continuar, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe qual é a maior função do diabo? Sabe qual é a maior atribuição dele? É fazer com que você não acredite em Jesus, ou nas coisas que dizem respeito ao reino. Ponto. Ele pode gritar, ele pode rolar, ele pode fazer as pessoas se cortarem de gilete, isso não importa. O principal objetivo dele é fazer com que você não acredite em Jesus. É mesmo? Presta atenção como o menino é ousado. Ele tentou fazer com que o próprio Jesus não acreditasse nele. Para pensar nisso. Que punk! Ele tentou fazer com que o próprio Jesus não acreditasse nele, porque Jesus estava ali 40 dias jejuando, porque ele estava se preparando para começar o ministério dele. Foi o primeiro ato de Jesus depois do batismo, foi esse. Então ele ficou ali se preparando para ir pregar o evangelho, para começar o ministério. Aí 40 dias depois o diabo vira para ele, fala assim: e aí Jesus, tudo bem? Claro que não foi assim, né? A gente está ilustrando. E aí está com fome, né? 40 dias aí sem comer, cara. Nem pão, nem nada. Faz o seguinte: vem aquelas pedrinhas ali, aquelas pedras do deserto assim, em forma daquele pão, assim, daquele pão bonito que tem no bom preço. Aí tinha aquele pão lá, aquela pedra assim, ele veio para Jesus e falou assim: ó, pega essa pedra e transforma em pão. Você é o cara, você é Jesus. Aí quando você começa a entender que pão na Bíblia significa sustento, e você começa a entender que o propósito que Jesus tinha ali era outro, que era jejuar porque ele estava querendo se fortificar na palavra de Deus, aí você começa a entender a proposta do diabo. Ele estava dizendo assim: olha, larga esse negócio de ficar se preocupando com a sua vida espiritual e vai cuidar do teu sustento, cara. Vai cuidar da tua vida. Vá procurar se ocupar de coisas que vai colocar teu pão na mesa. Essa tem que ser a sua prioridade. Isso tem que ser o que você tem que fazer. Então você acaba com essa história de querer ser o Cristo, Salvador da humanidade, acaba com essa história de ficar em 40 dias no deserto buscando o Senhor, e vai trabalhar, vai fazer coisas que vão conseguir fazer com que essa carne sua se sustente. Proposta interessante. Vocês acham que algum de vocês não recebeu uma proposta dessa? Para quem ficar se preocupando com aquilo que Jorge falou, com negócio de irmão, negócio de igreja, negócio de estar junto, negócio de culto na sexta, no domingo, na segunda. Pelo amor de Deus. Eu vi um amigo meu dizendo que, uma vez, que ele não acredita em finais felizes, que o único final feliz que ele acredita é final de semana, depois de um dia de trabalho. Aí você pega esse tempo que você tem, que era um momento de descanso, e aí você parece ser uma obrigação. Aí você quer estar com os irmãos na sexta, você quer estar com os irmãos no domingo de manhã. Olha a cara dessas meninas. Domingo de manhã. Mas estão aqui.
E aí você começa a entender que isso passa de uma obrigação, porque no começo você faz por obediência, e se torna um prazer. E aí você está vencendo o diabo. Você está dizendo, não, diabo, não só de me preocupar com as minhas necessidades básicas vive o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. Captaram a resposta de Jesus para o diabo? Não só de trabalhar e trabalhar vive o homem. Não só de se preocupar com seus próprios interesses vive o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus, que eu me alimento no domingo de manhã, que eu me alimento na sexta de noite, e que eu me alimento no estar com os irmãos. Aí ele toma uma cacetada da primeira e tenta a segunda. Aí ele fala assim, olha, tu é filho de Deus, né? Tu é Jesus. Então se joga desse despenhadeiro abaixo aqui, porque se você se jogar, os teus anjos vão te socorrer. É como se ele virasse para ele e dissesse assim, está com medo? Você está com medo de seu Deus te abandonar? Está com medo de seu Deus não atender às suas inseguranças? Prova agora! Então a proposta que o diabo está fazendo para Jesus naquele momento é: coloque os seus medos, os seus pavores, como ponto principal da sua busca a Deus. E aí você começa a ver as pessoas vindo para a igreja, porque elas precisam que Deus resolva os seus problemas, que foi sobre o que a gente conversou domingo passado. Então a proposta dele é: acaba com essa história de buscar a Deus por um propósito maior. Busque porque você tem medos. E os seus medos precisam ser acalentados por um ser superior. Não que isso seja errado, inclusive, mas que esse não é o propósito. O propósito da sua relação com Deus é a sua relação com Deus. Amém? Amém. E aí, por fim, o diabo faz aquilo que um monte de pastor evangélico aí aprendeu. Você já viu os pastores evangélicos fazendo uma proposta interessante? Ele diz assim, olha, adore a Deus que Ele vai prosperar você. Né? Adore a Deus que você vai ganhar dinheiro, que você vai comprar seu carro do ano, você vai comprar mais um apartamento, você vai conseguir passar naquele concurso que você está querendo. Adore o Senhor. Você sabe quem foi que inventou isso? Foi o diabo. A primeira proposta de me adore que eu te pago foi o diabo. Aí ele, no terceiro ponto, ele vira para Jesus e diz o seguinte, olha, leva Jesus para cima do pináculo no templo de Jerusalém e mostra a ele toda a cidade de Jerusalém. E ele vira para Jesus e fala assim, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, o que ele estava fazendo era essa proposta aí, olha, me adore que eu te dou dinheiro. Me adore que eu faço você ser próspero, poderoso, rico. Cuidado com essas propostas, gente. Quem criou foi o diabo. A proposta de Deus não é essa. A proposta de Deus é: eu te amo, me ame também. Vamos nos relacionar, vamos ter um relacionamento vivo. E aí, com tudo isso, o diabo tinha um único objetivo: desvirtuar Jesus do caminho. Fazer com que Jesus não cumprisse o propósito, que era o propósito de nos salvar. Então ele tentou convencer a Jesus a não acreditar nele mesmo. Interessante. Então ele vai fazer isso com você também. Ele vai tentar convencer você que esse negócio de Jesus é bobagem. Que esse negócio de evangelho é a história da carochinha. Conversa para boi dormir. E lembra de uma coisa: quem domina esse mundo é Ele. Ele tem nas mãos todos os mecanismos necessários para isso. Ele tem aquilo que Jorge falou aqui, que era o que atraía ele antes. Ele tem dinheiro, ele tem mulheres, ele tem poderes, ele tem homens também. Ele tem poderes. Então ele consegue coordenar esse tipo de relação para que as pessoas estejam o tempo inteiro sendo atraídas por coisas passageiras, por coisas que significam a minha vida, a minha vida, a minha vida e nada de Jesus. Então esse é o ponto que o diabo vai tentar fazer com você. Ele vai tentar te dissuadir disso. Ele vai tentar fazer com que você ache que o Evangelho não vale a pena. Ele vai fazer com que você ache que o Evangelho
não pode e não tem o poder de resgatar a sua vida e de fazer transformação na sua vida. Mas ele está repreendido no nome de Jesus, amém? Amém. Irmãos, além disso, depois que ele tenta esses 3 pontos com você, depois que ele tenta dissuadir você, depois que ele tenta fazer você se desviar do propósito pelo qual você foi chamado, aí ele fica com raiva, ele fica indignado, porque ele não conseguiu fazer você mudar de ideia. Aí ele começa a atacar a sua vida de forma direta. E aí entra o texto em que Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai tentar acabar com você. Ele vai tentar entrar na tua casa, desestabilizar a sua família, desestabilizar a sua relação no seu trabalho. Ele vai tentar fazer você brigar com sua esposa, fazer você esposa brigar com seu marido. Ele vai tentar desestabilizar a relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. E o que você precisa fazer? Estar atento, vigiar. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Como é que resiste o diabo? Vou repetir. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Como é que resiste o diabo? Semântica. Permaneçam firmes na fé, se quiserem resistir ao diabo. O contrário também acontece. Se você não quer resistir ao diabo e quer que ele tenha ingerência sobre sua vida, se você quer que ele comece a dominar suas relações, a sua forma de viver, então não permaneça firme na fé. Simples assim. Mas se você se mantiver firme na fé, essa é a arma, esse é o escudo. Isso é o que vai te proteger. Para pensar. Se você anda sendo muito atacado, se ele tem conseguido fazer coisas nas suas relações, nos seus relacionamentos, na sua vida, no seu trabalho, talvez você não esteja tão firme na fé assim. Precisa se fortalecer mais. Você sabe por que o segredo de se livrar das investidas do diabo é estar firme na fé? Por um motivo muito simples. Presta atenção. Não é uma liturgia, não é um dogma. Firmes na fé. Eu canto um hino, o diabo vai embora. Eu abro a Bíblia no Salmo 91, o diabo vai embora. Não tem nada a ver com isso. Firmes na fé é porque o que é fé? Fé é uma relação sua com Deus. Fé é eu acredito em Deus. E não aquela fé ilógica que você acredita em Deus, mas não o segue, mas não tem um relacionamento com Ele. É aquela fé que, porque você acredita nele, você move mundos e fundos. Você se desdobra, se desbandera para poder se relacionar com Ele. Você procura estar juntos com os irmãos, porque junto com os irmãos você aprende mais sobre Ele. Você procura ler mais a palavra. Você procura estar ouvindo mais a respeito da palavra. Então, porque você crê nele. Se você crê nele, você busca ele. Agora, é por tabela. Se você crê em Deus, se você está firme na fé, significa que você vai buscar esse Deus. Se você vai buscar esse Deus, está escrito também em Mateus, que ele vai atender o seu pedido e a sua busca. Porque todo aquele que procura, acha. Todo aquele que busca, recebe. Todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Aí se você buscou e bateu e procurou, ele vem para perto de você. Se ele vem para perto de você, o que acontece com o diabo? Ele foge. Porque ele não suporta a presença de Deus. Amém? Amém. Então esse é o segredo de fazer com que ele não fique dando pitaco na sua mente. Esse é o segredo de fazer com que ele não comece a gerir a sua vida. É você ficar firme na fé. É você
priorizar as coisas que vão te levar para perto de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Olha só. Demônios trazem muitos prejuízos para a vida da gente. Muitos. Muitos mesmo. Demônios nos atacam nos sentimentos, nas emoções. Atacam o nosso intelecto. Demônios tentam nos influenciar de uma maneira tão impressionante que, sabe quando você faz coisas que você se pergunta assim, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Ou quando você diz coisas que você se pergunta, meu Deus, por que eu disse aquilo? Cuidado, irmão. Blinda a sua vida. Porque se você ficar à mercê das influências do mal, ele vai destruir a sua vida. Ele vai destruir seu casamento. Ele vai destruir a sua relação com seus filhos. Ele vai destruir tudo aquilo que você tem de mais precioso. Está escrito, ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. Então, em um determinado momento, você vai achar que você está fazendo aquilo simplesmente porque você tem vontade de fazer. Você disse aquele desaforo para o seu marido porque você tem vontade de dizer. Você disse palavras que feriram a sua esposa porque ela estava merecendo. Você subjugou e maltratou seus filhos porque você achou que essa era a maneira de educá-los. Você desobedeceu seus pais porque você achou que isso era mais viável. E você pensa que isso passa batido? E você pensa que isso é uma situação pontual, que depois que você passa por ela, passou, acabou, morreu? Não. Essas coisas trazem influências malignas terríveis sobre sua vida, sobre sua casa. E ela vai destruindo e corroendo sua vida aos poucos. Se arrependa. Quando o diabo influenciar você e você não conseguir fazer o que Jesus fez, repreendê-lo com a palavra de Deus, porque existe essa possibilidade. Quando o diabo falar alguma coisa no seu ouvido, você tem a possibilidade de dizer assim para trás, Satanás: na minha vida quem manda é o Senhor Jesus. Quando ele disser minta, aí você diz: não, a Bíblia fala para não mentir. Quando ele disser dê um belo de um palavrão que você está precisando extravasar, você fala assim: não, a Bíblia fala para não falar palavras tortas. Quando ele disser assim: bota a tua esposa no lugar dela, fala aquilo que você sabe que vai ferir, aí você fala: não, porque a Bíblia diz que eu tenho que amar minha esposa assim como Jesus amou a igreja. Quando ele disser assim: pega teu marido agora e faz ele se arrepender do dia que ele nasceu, aproveita que você está em tempo com ele e acaba com ele, você fala assim: não, porque a Bíblia fala que eu tenho que ser submisso ao meu marido. Comece a repreender o mal como Jesus repreendeu, com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Agora, se você escorregar e não ter conseguido confrontar ele com a palavra de Deus e tiver feito uma dessas coisas, deixa eu dar um conselho para você mesmo: se arrependa. Vai lá e pede perdão. Porque depois que você erra, essa é a única forma de você vencer o mal. Pede perdão. Fala: me perdoe minha esposa, me perdoe meu marido, me perdoe minha filha, meu filho, me perdoe meu pai, minha mãe, me perdoe meu amigo. Porque a Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados para sermos curados. Você sabe o que é que isso me faz entender? Que se eu não confesso meu pecado, eu não vou ser curado. E você sabe o que é o contrário de cura? Doença. E sabe o que doença faz? Mata. Doença mata. A doença corrói a alma. A doença corrói o espírito. A doença corrói a tua vida. A doença te leva para o inferno. Não aceite isso para você, meu irmão. Rejeite. Supere. Vença. Resolva. Peça perdão. Amém? Não deixe que o diabo dê o dom
sua vida, não. Quem dá o tom na sua vida é Jesus Cristo. Fica esperto, vigia. Fique atento, cuidado. Muitas vezes você começa a dar lugar demais à voz dele. Começa a dar lugar demais às coisas que ele fala no teu ouvido. Fique firme na fé. Vamos cantar essa música que fala de ficar perto de Deus. E aí você vai clamar ao Senhor dizendo isso. Que você quer ficar perto dele para que o diabo não fique perto de você. Amém? Não por isso, né? Porque você quer ficar perto de Deus mesmo. Mas com isso, os bônus vêm sobre a nossa vida. Olha, Deus está me falando que tem alguém aqui muito ferida e é uma mulher. Muito ferida. Está doendo lá dentro. Que está precisando de cura. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, não. Eu quero te constranger. Mas eu quero que você... Vamos todos fechar os olhos agora. Todos fecham os olhos. E eu quero que você coloque a mão no seu coração. E você que está muito ferida, você que está com a mágoa dentro do coração, peça ao Senhor agora que te livre da ação do diabo que pode fazer com que essa ferida deteriore e fique pior. E peça que o Senhor possa curá-la agora, em nome de Jesus. Que está com esse coração ferido, mas não tão grave quanto ela, mas se você tem alguma coisa que está machucando dentro de você e que você sabe que foram feridas causadas por essa administração que às vezes o diabo faz na vida da gente, por coisas que foram ditas ou por coisas que foram faladas no momento em que te feriu, e você quer que a gente ore para que Deus possa trazer a cura para você. Quiser vir aqui à frente, pode vir. Se você acha que tem alguma coisa dentro de você que está doendo, que está machucado,
está precisando de uma cura, de uma intervenção, vem aqui que a gente vai orar agora, em nome de Jesus. Olha só, você sabe qual é o objetivo da ferida na sua alma? O objetivo da ferida na sua alma é um só: te afastar de Jesus. O objetivo da ferida na sua alma é fazer com que a sua relação com Cristo seja abalada. O objetivo dele trazer uma ferida na sua alma é fazer com que você morra aos pouquinhos, é fazer com que você culpe a Deus, é fazer com que você ache que não vale a pena estar com Ele. E é por isso que o diabo causa feridas na sua alma. E ele não simplesmente vem lá e toca em você para que você tenha uma ferida. Ele usa pessoas, circunstâncias, situações, mudanças. Presta atenção agora em mim. Olha para mim, todo mundo agora. Você vai falar assim comigo agora. Ferida. Você não vai me afastar de Deus. Agora feche os seus olhos e diz isso para você mesmo, porque a ferida está dentro de você. Coloca a mão no seu coração e diz assim: ferida, você não vai me afastar de Deus. Na verdade, eu quero dizer uma coisa para você, filho. Fala assim: ferida, você se deu mal. Eu agora estou ficando mais perto de Deus. E eu tenho certeza que Ele vai me curar. E eu tenho certeza que isso vai aumentar a minha relação com Ele. E hoje eu vou sair daqui mais forte. Hoje eu vou sair daqui amando mais ao meu Jesus, que me purifique, que me cura de toda doença. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essas feridas vão ser cicatrizadas. E se essa ferida fez com que você também ferisse alguém, você vai pedir perdão a essa pessoa. Amém? E se essa ferida foi causada por alguém, você vai perdoar essa pessoa. E você vai dizer: Senhor, toma o meu coração nas tuas mãos para que eu possa perdoá-lo. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe vocês.